A CoSecurity chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo CoSecurity completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 99º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, tecnologia na segurança pública. Participam dessa edição José Roberto, coronel da reserva da Polícia Militar, foi secretário estadual, chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Professor de Política Municipal de Segurança na FAAP. Foi secretário de Segurança na cidade de São Paulo de 2017 a 2020. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. É com essa dupla que hoje a gente vai falar da tecnologia aplicada à segurança pública, fator que é fundamental. Vai ter que ser, isso aí vai ser algo que vai ter que tomar conta do Brasil, vai ter que ser implantado de maneira cada vez mais agilizada nas pequenas, médias e grandes cidades, para a gente ter segurança de verdade e para aprimorar todo o trabalho que guardas municipais já vem fazendo. Mas o assunto vai ser tratado com especialista, não é quem conta historinha, esse não. Nosso entrevistado de hoje é o cara que tem visão estratégica, é operacional e tático se precisar. Coronel Zé Roberto, grande prazer tê-lo aqui conosco. Jorge Serrão, o prazer é meu. Boa noite a você, boa noite ao Marcel Bussolin, a todos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade por poder trocar uma ideia com vocês que estão aí no dia a dia cuidando dessas questões na nossa cidade com todos os cidadãos paulistanos. Obrigado pela oportunidade. Legal. Para a gente começar, quem de repente não conhece você, é muito difícil que não conheça, mas vai que dá um azar que o cara não conhece. Quem é o Coronel Zé Roberto? Conta um pouco da sua história, da sua vivência nessa área de segurança pública.
Veja, Jorge, eu entrei na Polícia Militar em 85, século passado. Logo após a gente ter feito CPOR, inclusive o Marcel Bussolin é da minha turma de CPOR, fomos tenentes do Exército juntos. Entrei na polícia em 85 e fui para a reserva em 2016. Segui todo o ciclo da carreira, de aspirante até coronel. Fui chefe da Casa Militar, que é uma secretaria do Estado, e coordenei a Defesa Civil em momentos críticos, como a questão da dengue, como a questão da crise hídrica e muitos desastres que nós tivemos aqui no nosso Estado. E fui também secretário municipal de Segurança Urbana. E me alegro muito em ver o que a Consecurity fez com relação a algo que nós colocamos lá atrás, o City Câmeras, o conceito de fazer com que o cidadão participe do processo, obedecendo o que está na Constituição, que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E a gente poder compartilhar essas imagens, colocando num sistema em que as forças de segurança têm acesso a essas imagens, é fundamental. E também o olho da população. A gente aumenta o número de pessoas olhando para o nosso território, isso ajuda muito nesse processo, a gente fica muito feliz com isso. E a gente vê que isso está evoluindo hoje e é o conceito correto. Porque como é que você vai ter policiamento para todo lugar, todo tempo? Não tem como. Mas a câmera pode auxiliar e aí você cuida só da mobilidade do policial para chegar, né, aos locais de crime, onde tem que ter pronto atendimento. Né? Vou fazer uma comparação aqui, Jorge, só para o pessoal que está nos vendo entender como que é esse processo. São Paulo tem 1.500 km². Nova York tem perto de 1.000 km². São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Nova York tem perto de 9 milhões de pessoas. Nova York tem 51 mil policiais. São Paulo, se somarmos Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil, Bombeiro, nós não chegamos a 30 mil policiais, 35 mil policiais. É com essa realidade que a gente vive. E iniciativas como essa é importante porque aumenta a possibilidade, como você disse, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas esses olhos tecnológicos podem nos ajudar a fazer esse processo ficar mais fácil e a gente otimizar esse trabalho com esse gap que a gente tem de diferença de número de policiais com população muito maior com o que tem em Nova York. E aí você entende o porquê das questões como elas são, né? Muito complexo. Essa questão que, às vezes, muita gente vem na tese, não, temos que vamos aumentar o quantitativo. Às vezes não é isso que resolve, não. Às vezes o melhor exemplo é o de uma rota, por exemplo. A rota tem 650 policiais lá, só que a turma extremamente treinada, treina 3 horas por dia, é outra pegada. Então, é um pessoal que, quando vai para a operação, funciona. Não adianta você ter centenas de milhares de policiais sem o devido treinamento, sem a questão salarial sendo devidamente atendida, né? Então, são questões que a segurança pública tinha que ser tratada muito mais a sério do que é no Brasil. Mas, felizmente, está tendo um debate para isso, né? Exatamente. Você tem toda a razão. São realidades diferentes com as quais a gente tem que lidar. A gente também tem que valorizar muito o trabalho do policial que fica sozinho, ele e o seu companheiro, lá no fundão da Zona Sul, lá no fundão da Zona Norte, verdadeiros heróis, né? Na madrugada, sim, enfrentando o crime, são bravos guerreiros, né? Que a gente tem aqui. Evidentemente que o trabalho de uma rota, o trabalho de um BAEP, ele se soma, né? É uma força auxiliar que é uma força para poder fazer o combate a grupos criminosos, é importante ter, mas a gente tem aí um número muito grande de policiais, valorosos policiais, e todos eles, em todas as atividades, né? Um ponto muito importante, a gente tocou agora nessa questão da rota. Guarda Municipal. Guarda Municipal, qual seria, você que já foi secretário de Segurança Urbana, qual é a receita melhor, qual é o padrão de guarda municipal que a gente precisa ter? Você vai ver de todos os modos, né? Opiniões as mais diversas possíveis. Agora, existe uma realidade que se coloca. Antes até da opinião, vou colocar a realidade. Legal. O Parque do Ibirapuera. Finais de semana, você tem ali 50, 60 mil pessoas no Parque do Ibirapuera. É maior que a metade das cidades do estado de São Paulo. Mais da metade das cidades não tem 50 mil pessoas. E ali você tem uma inspetoria da Guarda Civil. Não é impossível imaginar que, se houver algum tipo de crime, alguma coisa ali dentro, a guarda não vai atuar inicialmente, até para poder dar resposta à população.
vai ter que acionar a polícia. Então, existe um sistema único de segurança pública que foi desenhado a partir de 2018 pela Lei 3.675, que colocou de forma mais detalhada esse aspecto de trabalhar em cooperação, em coordenação, todos juntos, Polícia Militar, Polícia Civil. Meu entendimento é que a Guarda tem que estar no território, é importante estar no território, se somar a isso, fazer as suas atividades dentro do que é previsto, e tem muita coisa. A 13.022, que é a Lei Geral das Guardas, elenca uma série de atividades, inclusive fazendo o policiamento preventivo, porque não é possível imaginar que você tenha que esperar outra força para poder fazer o enfrentamento de um crime que está ocorrendo na sua frente. Você é armado, uniformizado e com viatura. Então, não é possível você imaginar. Então, a Guarda, a meu juízo, tem que estar preparada para agir com polícia efetivamente, e, ao meu juízo, fazem um papel de polícia. A polícia administrativa municipal é fundamental e importante. Tem muitas atividades municipais que a Guarda pode controlar, e isso tem trazido resultados importantes. Mas eu vejo a Guarda como uma polícia trabalhando no mesmo território. E aí a gente, através da 13.675, que deve ser regulamentada, agora o ministro da Justiça pensa até em fazer uma PEC, colocando isso de forma constitucional, que é importante, sem deixar de pensar também de como financiar isso, que é outra questão importante a ser colocada. Mas, ao meu juízo, eu que fui secretário de Segurança na cidade de São Paulo, a Guarda tem todas as possibilidades, está treinada, habilitada para atuar no território, sendo uma força também a se somar no combate ao crime, que cada vez mais vem aumentando nos nossos dias. Então, essa PEC que vai prever que a Guarda possa atuar até como policiamento ostensivo, ela é bem-vinda, né? Na verdade, a 13.675, ela já criou um sistema único de segurança pública. E ela lá diz que tem que trabalhar de forma coordenada. No período que eu fui secretário, vou dar um exemplo aqui prático. Lago da Concórdia, nos finais de semana, em período de festas, ali andam mais de 300 mil pessoas. E nós, efetivamente, trabalhamos no território com a Polícia Militar, com a Guarda trabalhando, e dividimos o território trabalhando junto. E é possível fazer isso, sem que se deixar de lado as vaidades que existem. Existe espaço para todo mundo trabalhar de forma coordenada. E até dentro da própria polícia, você tem, como você disse, tem a rota que está preparada para o enfrentamento em apoio e suporte em casos mais graves. Você tem o GAT, você tem várias equipes que estão preparadas para situações outras que não do cotidiano. E tem o policiamento preventivo, que está aí o policial dentro da sua viatura, com o seu companheiro, fazendo o policiamento preventivo. Então, você tem tudo, você tem uma gama enorme de atividades, existem especialidades para cada uma das atividades, de acordo com a necessidade, e assim que a gente tem que entender a Guarda também no território. Muito bem. Você colocou um ponto que é muito importante da pouco, a questão do recurso. Como é que a gente pode obter mais recursos para a utilização nesse trabalho de guarda municipal? Você tem várias formas de recurso. Quando eu era secretário, então o presidente Michel Temer liberou 40 bilhões para os estados e 10 bilhões para os municípios. Na altura, o prefeito me liga perguntando: coronel, você já fez o pedido para o governo federal? Quanto você vai pedir? Não, vamos pedir 100 milhões. Não, peça 200 milhões. O problema, Jorge, é que você precisa ter projeto. O recurso existe. Infelizmente, muitas equipes, muitos municípios não estão preparados para acessar o recurso e prestar conta desse recurso. Então, desses 10 bilhões que eu te falei, somente chegaram ao término do processo 400 milhões, dos quais 200 milhões era da Prefeitura de São Paulo. Os outros 200 espalhados pelo Brasil inteiro. Você tinha 10 bilhões, todas as prefeituras do Brasil só conseguiram acessar 400 milhões. Então, esse ponto é grave, né? É a questão da falta de projeto, a palavra que o Brasil odeia, parece que odeia projeto. Né? Então, na época, nós montamos 9 equipes, fizemos 9 projetos, está publicado em Diário Oficial, enfim, fomos atrás do BNDES, conversamos, por questões outras acabou não finalizando, mas efetivamente nós fizemos. Então, o que falta realmente é especializar os municípios para acessar esse recurso. De 10 bilhões, só conseguiram acessar 400 milhões.
Então, ficou 9 bilhões e 600 milhões aí sem ninguém acessar. Então, o recurso existe, mas, infelizmente, as equipes, muitas delas, não estão preparadas para fazer o processo de chegar a esse recurso. Essa é a grande dificuldade que precisa ser vencida. Você precisa preparar a equipe para que possa acessar os recursos, usar de maneira correta e prestar conta disso, que é um processo grande, que às vezes passa a governo. Então, a gente tem que estar preparado. Então, esse financiamento ele é possível fazer, mas é preciso estar preparando toda a equipe para poder acessar esses recursos. Destrincha um pouco melhor essa experiência de São Paulo. Você chegou a elaborar 9 projetos, é isso? Então, em torno de que giravam esses projetos para São Paulo? Todos os projetos. Nós queríamos atualizar o nosso centro de comunicação, porque nós existiam em São Paulo áreas de sombra, onde às vezes não tinha comunicação. Então, nós fizemos um projeto de comunicação. Nós pensávamos em fazer um centro de operações unindo a Guarda Civil, a Defesa Civil, o CET, existia um projeto com relação a isso, aquisição de equipamentos, armamento, viaturas. Então, são 9 projetos bastante importantes, foram 9 equipes trabalhando pesado em cima disso, e a gente conseguiu chegar a essa finalidade. Para você ter uma ideia, o que a gente gastava em manutenção de equipamentos já obsoletos e que a gente ia gastar no financiamento com o BNDES, eu pagaria isso com o pé nas costas. Então, ficaria muito mais fácil de fazer, porque o BNDES ele te dá o recurso e você paga isso durante 20, 30 anos. Então, fica muito fácil, desde que o município tenha o poder de endividamento que você faz com relação ao orçamento com a dívida líquida que você tem. Então, existe um númerozinho que vai te permitir fazer o endividamento, que é importante. São Paulo estava preparado para isso. Hoje, São Paulo já está numa situação diferente, tem recurso bastante sobrando, que não precisa necessariamente acessar a esse tipo de financiamento. Mas, à época, foi uma das possibilidades que nós tivemos. Legal, então isso é importante. Então tem que ter o projeto. No que você considera que São Paulo avançou e no que São Paulo ainda precisa avançar? Olha, eu digo com felicidade, na parte tecnológica nós avançamos muito. Nós criamos lá, o Bussolini fez parte desse processo, o City Câmeras. O que era o City Câmeras? Na verdade, a ideia de fazer o compartilhamento das câmeras que existem. A cidade de São Paulo, segundo a ABESE, tinha mais de 1 milhão de câmeras, que estão aí espalhadas do comércio, das pessoas, que estão espalhadas, sem nenhum tipo de ligação com o poder público. Então, nós criamos o City Câmeras no sentido de trazer essas imagens, as imagens que são voltadas para o viário, para dentro do City Câmeras, para fazer com que a Polícia Civil, a Polícia Militar ou a Guarda tivesse acesso a essas imagens, ou a própria administração pública, quando dá necessidade. E, ao mesmo tempo, disponibilizando para o cidadão um aplicativo em que ele olhasse essas imagens, em que ele está lá no seu serviço, olhando a imagem, opa, tem alguma coisa esquisita. Ô, polícia, tem um cara esquisito aqui em frente à minha casa. Você aciona o poder dentro desse processo de participação da comunidade com a segurança pública. Nós saímos de 75 câmeras, que a gente gastava R$340 mil por mês. Quando eu saí, nós tínhamos 4.500 câmeras, sem nenhum custo para o município. Então, porque o cidadão que paga a câmara dele, ele também vai pagar a câmara que o município comprar. Porque o recurso que vem são dos impostos pagos pelo cidadão. Então, faz sentido, ao meu juízo, e fazia à época, que nós pudéssemos trazer essas imagens sem que tivesse custo para o município e fazer esse compartilhamento com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a administração pública, fazendo efetivamente o trabalho. E nós avançamos. Hoje, São Paulo optou por uma nova forma, que é o Smart Sampa, que está sendo desenvolvido, está sendo implementado aí passo a passo, e que vai, talvez, incorporar as City Câmeras e outras tecnologias, como o SP Mais Seguro, que foi um aplicativo também que nós utilizamos, que foi muito importante. Trouxemos algumas experiências que tem em Nova York, o CompStat, que é a estatística comparada, que, na verdade, o que é? Saber o que aconteceu no território, cobrar do quem é o responsável pelo território, o que ele fez, qual foi o resultado, e com o resultado que ele teve, qual que era a meta para frente. Então, nós criamos reuniões de análise críticas em nível da inspetoria, no comando, e depois vinha até a secretaria os comandantes
regionais prestar conta na secretaria de tudo que tinha acontecido no território. Algo que a gente fez também na época, que foi importante, que é assim, você cria um sistema único de segurança pública, você precisa necessariamente dividir o mesmo território, porque a estatística que nós temos é uma estatística feita pelo Estado. Então, nós pegamos as inspetorias da Guarda, fizemos coincidisse junto com a inspetoria, com o batalhão da polícia, e eu passei a ter números, dados que eu pudesse cobrar da inspetoria, resultados, criar metas, que só com dados que a gente vai conseguir entender o território. A ponto que nós sabíamos, por inspetoria, qual que era a rua mais impactada, qual o crime que acontecia, em que momento do dia esse crime acontecia. A gente tinha isso na mão. Então, lá na inspetoria, ao fazer o planejamento de ronda nas escolares, privilegiava essas vias onde o crime acontecia nos momentos que mais acontecia. Ou seja, pela presença, pela ostensividade, fazer prevenção efetivamente. E isso deu muito certo. Com felicidade, eu posso dizer que de 2017 a 2020, nós, ano a ano, diminuímos os casos de homicídio, roubo à carga, roubos, com números expressivos que a gente conseguiu fazer. Trabalho só nosso? Não. É um trabalho conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda, porque nós conseguimos aí trazer resultados importantes, até fazer algum tipo de manutenção. Por que o crime aconteceu aqui? Aconteceu porque não tem luz lá. Ilumine, está sem luz, vamos providenciar luz para aquele lugar. Você começa a trabalhar esse processo, entender o crime na sua amplitude, não só vítima e autor. Vítima, autor e ambiente, que é algo que fala muito direto com os municípios, né? Criamos também o Drone Pol, a primeira experiência de drones do ponto de vista de segurança pública, e posso dizer mundial, foi com a Guarda de São Paulo. À época, Nova York não tinha, porque lá existe uma preocupação muito grande com relação às imagens, a divulgação delas, então existe até hoje uma preocupação muito forte com isso. Nós criamos o Drone Pol. Até um amigo nosso, o Peixoto, que foi piloto do Águia, que fez toda a organização, controlou. Isso foi muito importante para que a gente pudesse monitorar os grandes eventos, saber como estava acontecendo, quantidade de pessoas, nos mananciais, saber se está tendo invasão, se estava tendo algum tipo de problema. Na própria Guarapiranga, nós adaptamos um drone para lançamento de boia e fizemos efetivamente salvamento com boias. Ou seja, a tecnologia é importante no processo, a gente tem que saber como entender, em que pode ser utilizado e utilizar da melhor forma possível, né? Legal, não, isso é super interessante, porque o que a gente viu é evolução concreta, né, e participação do cidadão começando a interagir, trabalho de segurança colaborativa, a sociedade com os órgãos de segurança pública. Então isso foi uma mega evolução, né? Não existe uma bala de prata que vai resolver o problema. O que existe, primeiro, quem estiver à frente disso tem que saber que são 24 horas por dia, 7 dias por semana. É como cortar unha. Se você deixar de cortar, vai crescer. Então, você tem que estar o tempo todo aparando. Então, é um trabalho complicado, não é simples, demanda muita dedicação, muito empenho. Trabalhar com segurança pública, você tem que olhar também o lado do profissional de segurança pública, se ele está sendo bem remunerado, se ele está tendo as condições necessárias, se o local que ele trabalha é um local adequado, arejado, se ele tem as condições necessárias para desenvolver o seu trabalho. Então, quando você pega uma secretaria dessa, nós estamos preocupados em dar para o cidadão o melhor, né, a melhor proteção, mas a gente não pode deixar de lado e esquecer do nosso agente, do nosso profissional de segurança pública. Isso é importante e nós fizemos isso. Na época, a gente conseguiu dar o aumento de 12% quando não tinha para ninguém, conseguimos aumentar 34% a base do salarial do guarda, o que impactava em outras questões. Conseguimos trazer remanescentes de concurso de governo anterior que não tinha sido chamado, chamamos todos eles, o que a gente... Ou seja, o que nós pudemos fazer de melhor, nós fizemos. Evidentemente que muito precisa ser feito, a gente talvez pudesse ter feito muito mais, mas fomos no nosso limite do que podia ser feito naquele período. Isso que eu te perguntar agora.
no que a gente pode melhorar? Aqui a gente avançou bastante, mas no que ainda falta melhorar em termos de segurança pública, partindo da realidade municipal? E São Paulo, né, que é o mega exemplo, né? Aqui é a cidade-estado, é outra pegada. Você fez a comparação aqui com Nova York, os nossos números são maiores que os dele. A gente só perde na quantidade, né, do efetivo, né, policial. Né? Então, você vê, a relação população e polícia é muito desfavorável para a gente aqui. Você tem muito mais policial lá. Quem vai a Nova York vai esbarrar com o policial em todo momento. Algo que não acontece aqui com muita frequência. Então, existe essa dificuldade. Existe a dificuldade de legislação. Lá, a polícia é municipal, ela tem um ciclo único, né? A polícia de Nova York, ela tem a parte fardada, a parte não uniformizada, tem os funcionários civis, tem um trabalho de prefeitura que eles fazem de fiscalização muito mais intenso. São Paulo também tem as suas peculiaridades, né? As suas dificuldades de se trabalhar. Há muito a ser feito. Do ponto de vista municipal, aquilo que a gente falou do tripé, vítima, bandido e ambiente. Então, a gente pode perceber que o município pode trabalhar nos 3 eixos. Com relação à vítima, quem são as vítimas? Quais são os grupos vulneráveis? São crianças? São idosos? São mulheres? Então, você tem um programa específico para a mulher, com a Maria da Penha. São jovens? Onde estão esses jovens? Quais são os dados de evasão escolar? Onde está tendo evasão escolar? Para que eu possa ali entrar com política pública para fazer com que essa criança deixe de deixar a escola. Porque a evasão escolar, Jorge, ela cria um problema sério, porque esse jovem que não vai para a escola, ele pode ser vítima do crime ou pode ser cooptado por crime e ser um criminoso futuro. Isso. Então, ao saber onde tem essa evasão escolar, o poder público tem o dever de ir lá, procurar saber o porquê que não está indo, qual que é a dificuldade. Existe uma crítica muito forte com relação à progressão continuada. Porque, na verdade, foi desvirtuado o conceito. Porque o conceito qual que é? O filho do rico, que vai para a escola particular, tem todos os mecanismos para poder recuperar. Né? Tem recuperação, tem segunda época, tem prova, Sim. Tem material, e vai passando. O filho do pobre não tem essa possibilidade. Aí a criança vai repetindo e vai ficando velho para a turma. Isso desmotiva e esse acaba indo para abandonando a escola. Abandonando a escola, pode ser vítima do crime ou pode ir para o crime. Então, a ideia de você fazer a progressão continuada é justamente fazer com que ele acompanhe a turma. Lógico, não se pode aprovar se não souber o mínimo necessário. Você tem que ter esse acompanhamento. Então, são dados importantes. O urbanismo social. Então, questão de iluminação pública, questão de locais deteriorados, descarte de lixo. Então, são questões que não estão ligadas com a segurança, mas que afetam a segurança. E o município tem essa possibilidade de melhorar os locais, melhorar as condições do ambiente, fazendo com que o crime, que possa ser algo muito fácil de cometer, se dificulte. Quando eu coloco luz, quando eu coloco câmera, na verdade, eu estou criando dificuldade para o bandido. A missão do município é criar dificuldade para o bandido. Vamos falar do pancadão. O pancadão não é você ir lá combater o pancadão na hora que ele acontece. Ao contrário, você tem que, antes do pancadão acontecer, ocupar o espaço, verificar o que está acontecendo, quem que promove, qual o bar que está promovendo, qual que o comércio está promovendo, tem alvará de funcionamento, não tem? Fecha o alvará. E você acaba evitando isso. É muito difícil? É muito difícil. Nós fazíamos mais de 250 operações por final de semana, junto com a Polícia Militar, junto com o Trânsito, junto com a Subprefeitura, na cidade de São Paulo. E ficava muito pancadão para fora. Né? Então, você tem que criar no município locais, ou tipo de atividades para poder atrair o jovem, para evitar que isso que acontece clandestinamente deixasse de acontecer. Então, o município ele tem um papel fundamental, mas é importante que o gestor conheça a segurança pública sobre esses aspectos e entendam que alguns investimentos vão ao encontro da prevenção criminal. E muitas vezes o gestor não tem essa compreensão. Por isso que eu acho que é importante no município ter esse olhar, entender esse processo, só assim que a gente vai conseguir avançar, melhorando as condições dos locais e evitando que o crime aconteça. É que a gente fala, às vezes,
A mulher, às vezes, dá uma volta muito grande para não passar num lugar muito escuro. Se você ilumina aquele lugar, você facilita a vida das pessoas, né? Então, tem muita coisa a ser feita em urbanismo social. Bogotá, Medellín fizeram muito com relação a isso e tiveram números bastante significativos em redução criminal. Aqui a gente pode fazer também. Basta que o gestor de plantão tenha essa visão e coloque em prática isso. É por isso que você precisa ter no legislativo alguém que conheça para poder cobrar esse tipo de atitude. E nem sempre você tem alguém que conheça isso para poder cobrar do gestor. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Com relação você vê, o feminicídio explodiu. Os crimes contra a mulher têm aumentado frequentemente. E é uma preocupação. Você tem que ter uma política forte. No nosso período, eu criei a primeira inspetoria de defesa da mulher, porque até então era um grupo só na região central. Então, nós criamos a inspetoria e espalhamos isso para a cidade toda. E isso precisa aumentar, porque, como a gente está vendo, não tem surtido todos os efeitos necessários. Né? E você tocou num ponto que é fundamental, José Roberto, que é o quê? Debate. A função política é promover o debate. O que está falhando demais do Brasil é que a gente ou não promove o debate, ou quando tem o debate ele vira debate-boca, ou se discute a coisa errada, sem profissionalismo, sem conceito correto. Aí a gente avacalha a discussão. A gente acabou de falar agora sobre essa questão da progressão automática na escola. Esse tema foi super mal discutido, debatido e, pior ainda, executado, né? Então, não pode dar certo, né? Não tem como dar certo o que é feito errado. Porque desvirtua o sentido. Então, as pessoas... A discussão da política pública tem que ser feita com a sociedade. Você tem que fazer as audiências públicas para poder informar a respeito disso. Então, é fundamental que tenha... Essa audiência pública tem que ser de verdade. Não é audiência pública para constar que fez, que a gente vê isso aí direto, né? Essa picaretagem da audiência pública, que é audiência que não ouve nada. Que audiência é essa, né? Então, a gente cansa de ver muita farsa, né? E tem muita coisa a ser feita do ponto de vista de legislação para melhorar a questão da segurança da nossa cidade. E as pessoas não se dão conta disso. Acham que é colocar uma arma na cintura e ir lá combater. Não. Existem coisas que podem ser feitas pela administração pública que vão facilitar o processo, vai ajudar o operador da segurança pública, todos eles, da Guarda, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dentro do território, com o apoio da Prefeitura. Então, o prefeito precisa ter esse olhar, pensar nisso e criar políticas públicas efetivas, senão a gente vai estar sempre patinando com relação a essas questões. E eu falava há pouco com o vizinho do condomínio aqui que eles têm preocupação com os filhos, se vai ser roubado, se não vai ser roubado, se vai sair... Então, ainda hoje é uma preocupação dos pais que têm filho adolescente, o jovem adulto, quando sai, com relação à segurança. Então, por mais que se fez... A sensação ainda é muito ruim com relação à segurança da nossa cidade. Isso a gente precisa mudar. Não é possível que você, toda vez que seu filho sai, você não durma à noite. E a gente não dorme à noite mesmo, né? Com certeza. Vamos para outro assunto que também esse me incomoda demais. É uma questão nacional. A gente vi semana passada o presidente da República reclamando que o Brasil não está preparado para lidar com grandes fenômenos climáticos extremos. Tá, aí a gente vai para uma questão que você trabalhou bem, que você tem conhecimento, que é defesa civil. Como é que a gente pode aprimorar, ter um sistema de defesa civil? Não vou dizer que a gente vai chegar ao padrão japonês, mas como é que a gente pode chegar próximo de países que fazem defesa civil de verdade? A gente vê muita historinha e pouca realidade. A gente aqui está sempre na consequência da tragédia e não na prevenção dela, né? Nós sofremos a falta de política pública que vem acontecendo há muito tempo com relação a desastres, né? Você pega aqui pela Zona Norte, você vai ali pela Raimundo Pereira de Magalhães, sentido Brasilândia, sentido Pirituba, aqui até lá em Perus, você vê ao seu lado direito várias residências e encostas bastante íngremes. E assim,
dependendo da chuva, aquilo vai para baixo. Facinho, e como a gente vive em extremos, que é complicado. Às vezes o volume de água é tão grande que aquilo fica realmente impossível e impraticável. Eu, quando fui coordenador da Defesa Civil do Estado, infelizmente fui em ocorrências que morreram muita gente. Pega lá Franco da Rocha, 24 pessoas, Francisco Morato, um dos 2 cidades. Então, é muito difícil, e isso tem que estar atento. Eu falava que eu fui coordenador do plano de governo antes de ser secretário, na área de segurança e defesa civil, e eu já falava para o candidato à época, primeiro cara que você vai ter que nomear é o coordenador da defesa civil, porque quando você assumir em 1º de janeiro, já tem água, já vai ter inundação, e você vai ser cobrado disso. E as pessoas enchente programada, né? Ela está ali no calendário oficial, né? Não tem jeito. Então, assim, nós tivemos um período importante que, felizmente, não tivemos vítimas fatais. Mas você tem questões de chuvas que têm ido a extremos, coisa que a gente nunca viu. As pessoas achavam que era até desculpa de quem estava no governo, mas não. São situações de volumes de água num curto espaço de tempo que realmente impactava demais. E existem áreas na nossa cidade que são áreas de risco. Nós contratamos, à época, geólogos, nós refizemos todos os mapeamentos de risco da cidade, aumentamos essas áreas de risco, porque, assim, a área de risco se analisa o terreno, de acordo com o terreno, as condições, você faz esse mapa de risco que define se é R1, se é R2, se é R3 ou R4, do risco, pouco risco até o risco extremo, que você necessariamente tem que retirar. Mas retirar pessoas de área de risco não é uma missão simples, porque as pessoas criam raízes, é a sua casa, é onde ele se sente em casa, é onde ele se sente amparado. Por mais que você fale, você vai sair, precisa sair daqui, é difícil. Uma vez instalado, é obrigação do município mitigar esses riscos. Com o quê? Com obras, com obras de drenagem, com piscinões, com obras que possam criar as situações necessárias para que aquelas pessoas não morram. E, nos planos de contingência, criar planos para que as pessoas, no momento de risco, saiam antes que sejam surpreendidas com terra, com descida de terras, né? Com escorregamentos, e acabar morrendo, perdendo vidas. Então, esse que eu acho que é o ponto mais brabo, coronel. A gente aqui, eu não sinto um envolvimento sincero e efetivo da população com a defesa civil. A gente só espera, você cobra da defesa civil a solução mágica depois que a desgraça aconteceu. Mas você não participou como cidadão do trabalho preventivo, eu sinto isso. Então, existe também essa preocupação. O que nós fizemos, procuramos fazer, é criar essa proximidade da Defesa Civil com a população local. Então, existe uma possibilidade de você criar os núcleos de Defesa Civil, que são núcleos dentro da comunidade que se autoajudam, que se reconhecem, e que, a partir dali, você começa a criar um processo de confiança em que o trabalho do agente do Defesa Civil se torna mais fácil. Então, sim, porque depende da solidariedade, do conhecimento. O cara, na hora da tragédia, tem que saber o que fazer. Você está ali, você não sabe o que fazer, ferrou. Vira passageiro da agonia, né? Então, quando nós contratamos o geólogo, Jorge, nós trouxemos os geólogos, refizemos esses mapas de risco, porque quando nós chegamos em 2017, os mapas eram de 2010. Isso muda. Então, nós começamos a trabalhar esse processo. Começamos a trabalhar com as escolas. Então, os nossos agentes de defesa civil começaram a ir às escolas perto da área de risco, para orientar aquelas crianças, que muitas vezes as crianças que educavam os pais. Pai, existe um risco aqui. Esse olhar de trazer para as crianças, então nós criamos grupos, as nossas colaboradoras da defesa civil iam às escolas no final de semana, em horários fora do horário de trabalho deles, para poder ensinar essas crianças que existia o risco e como trabalhar esses riscos. Porque existe, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma orientação para que se ensine a questão de defesa civil e de meio ambiente de maneira transversal.
Ou seja, o professor de geografia, ele vai ensinar, se o terreno é assim, pode acontecer. Tem até uma história muito interessante. Isso lá na Ásia, uma ilha paradisíaca de turistas, e um casal de ingleses foi lá. E está lá todo mundo, a filha começou a perceber que o mar recuava, ou seja, o mar estava recuando, assim, olha, eu aprendi na aula de geografia que quando o mar está recuando, é que está vindo o tsunami. Então ela pegou, assim, pai, vamos sair daqui porque não está dando. O pai não deu conta. Ela pegou o irmão, começou a ir. Quando ela pegou o irmão, começou a ir, os pais se souberam, alguma coisa séria. Foi junto, foram salvos, porque a menina, na aula de geografia, tinha aprendido que quando o mar recua, tem que subir. Em ilhas onde isso acontece, o Japão que você citou, isso ele ensina desde criança. Olha, quando acontecer isso, você tem que ir para lá. Então, as crianças já sabem, já são educadas desde o maternal a como fazer, como agir, e você percebe que, nesses momentos, eles têm paciência oriental, organização oriental, saem todo mundo junto e faz. E treinam isso mesmo antes de acontecer. Eu tive no Japão e peguei terremoto lá, muito pequeno, mas é algo constante no país. Então, eles estão preparados para isso. E uma ilha na Indonésia, eles já sabem isso. Então, todos, quando acontece, sobem. Então, o mar vem, faz tudo que tem e voltam. Porque a natureza é isso. A natureza sempre vai acontecer. A diferente é que existem pessoas onde não poderiam existir pessoas. E quando existem pessoas onde não poderia existir, ou a gente cria as condições para que eles possam ficar ali e criar planos para tirar quando da necessidade, ou a gente vai, infelizmente, ver essas tragédias serem repetidas a cada ano. E esse é outro debate político que precisa acontecer e que ele é sempre adiado, né? Você só fala dele depois que teve a tragédia. Depois da tragédia, agora vamos tirar todo mundo daí, isso não vai se repetir. E a gente vê a história, a tragédia se repetindo como farsa a cada temporada, né? Até porque você lembrou, as tempestades têm sua programação ali, né, no calendário, né? Isso é assim, a natureza é isso. O que nós vimos no Rio Grande do Sul agora, há uma discussão se as barreiras que estavam lá tinham sido feitas as manutenções, se elas estavam bem corretas ou não. Então, assim, existe um pouco de responsabilidade de quem está à frente disso. Existe também a necessidade de educar a população a respeito dessas questões. E aí é um papel da administração, é um papel do executivo, é um papel do legislativo em cobrar o executivo de fazer isso, é um papel do legislativo de criar leis que efetivamente criam obrigações para quem está nessas situações, para tomar atitudes e ações que são fundamentais para preservar vidas, que é o grande desafio da Defesa Civil. Nós tínhamos uma equipe muito boa dentro da Defesa Civil, Coronel Peixoto, Major Robson, que cuidavam muito bem dessas questões, e a gente, felizmente, passou por um período com dificuldade, mas não tivemos mortes a relatar. Isso é fundamental. Como é que a gente pode transformar tudo isso que você falou numa política pública real? O que está faltando para a gente ter um sistema que realmente a gente bata no peito e diga, não, esse troço funciona? Isso é um trabalho árduo e de longo prazo, né? Então, assim, o que nós fizemos enquanto estávamos na defesa, lá como secretário? Atualizamos os planos de contingência, todos os mapeamentos de risco. E aí você precisa criar uma política municipal de defesa civil, você precisa criar leis a respeito disso, um fundo municipal de defesa civil, para que possam vir recursos, tanto do governo federal, quanto do governo estadual e municipal, ou através de doações, que você possam reaplicar. Então, existe todo um processo de legislação que tem que ser aplicado no município, né? Eu fiquei agora há pouco tempo como secretário adjunto de segurança em Barueri, até bem recente, uns 4, 5 meses atrás. Nós fizemos todas as legislações necessárias para a Defesa Civil e também as legislações necessárias para a segurança pública. Existem normas e legislações que precisam ser criadas. Uma delas é o fundo, o Conselho Municipal de Defesa Civil, onde se reúne todas as secretarias envolvidas para discutir as políticas públicas. Ela tem que ser transversal. O Conselho Municipal de Segurança, que tem que trazer também pessoas de várias secretarias, porque ele tem informações que vão ajudar no planejamento, enfim.
é um trabalho, e tem que ser um trabalho criado através de lei, não pode ser do governo de plantão. Por isso que tem que ser algo que seja criado, discutido com a sociedade, efetivamente criado uma lei que possa ser seguida e que, independente da mudança de governo, se é A, B ou C, se é de esquerda ou direita, eles sejam obrigados a seguir esse planejamento, porque isso não é de 4 em 4 anos. Isso é para a vida toda. A gente tem que ter uma política, lógico, atualizando a política, melhorando a lei, no que for possível, através desses processos. E em discussão com a sociedade. É como você falou, quando você discute com a sociedade, o combinado não é caro. Então, as pessoas aceitam, fica muito bem, a gente cresce enquanto sociedade, né? Você teve aí a vivência extrema, então. Você atuou no São Paulo, que é um negócio gigantesco, e Barueri, que é um lugar menor, mas super organizado. Como é que foi essa diferença, esse choque entre o aparentemente mais fácil e organizado e o muito grande e complexo? Como é que foi isso? Não, a diferença é muito grande, até por quantidade. Guarda de São Paulo, você tem hoje 7.500. Nós tínhamos 6.000 à época. A guarda de Barueri são 500 guardas. Mas para Barueri, em termos de... É muita gente, o número de guarda proporcional à população é muito maior lá do que aqui. Lá eles têm muito recurso, o Barueri, né? Mas quando eu cheguei lá, não tinha as legislações. Nós criamos, foi para a Câmara, foi discutido, foi aprovado, e hoje, efetivamente, você tem o Conselho Municipal de Segurança, você tem o Fundo Municipal de Defesa Civil, você tem o Conselho Municipal de Defesa Civil, você tem regras a serem cumpridas, existe uma legislação que fortaleceu. Em São Paulo, nós começamos em 2020 a fazer também isso, a administração posterior seguiu no processo, eu participei, inclusive, da audiência pública, mas não sei se já findaram ou não esse Plano Municipal de Segurança Pública de São Paulo. É diferente, muito grande, né, São Paulo? Eu entendo isso. O gigantismo de São Paulo atrapalha demais. A gente tem que repensar o modelo daqui. Sim. Se eu tinha uma agenda na Zona Sul, eu perdia simplesmente a manhã toda, porque lá para a Ilha do Borolé, você tem que pegar a balsa, inclusive. Então, a gente criou lá uma base para a guarda ambiental lá, que é importante. A Ilha do Borolé não tinha, a gente criou uma base da guarda ambiental, que era a única unidade de polícia ali que a população pudesse acionar de imediato, dentro da ilha, né? Então, isso foi fundamental, porque até então existiam pancadões lá dentro que não tinham controle, e a gente conseguiu ajustar isso, e felizmente parece que continua. O gigantismo, ele atrapalha, não tenha dúvida disso. Quanto menor a estrutura de comando, fica muito mais fácil você ver os resultados, mas aí a tecnologia vem para ajudar. Quando a gente cria os softwares para poder pegar os dados, transformar esses dados em informação que vai ser importante para tomar decisão. Por isso que é importante você, em lugares gigantescos como esse, criar mecanismos, se utilizar da tecnologia para poder melhorar o processo de gestão de algo tão gigante como que é São Paulo. São Paulo é maior que muitos estados, né? Do tamanho talvez de Portugal, enfim, é algo bastante impactante. É literalmente a cidade-estado, né? Então a gente chama isso aqui de município, mas isso aqui não é município, isso aqui é uma cidade-estado. São vários municípios dentro dessa cidade, né? Então você tem que ter um outro modelo de gestão, né? Não, e tem outra coisa importante que é a conurbação. Então você não tem já. Então, São Paulo está grudado com Guarulhos, que está grudado, São Paulo grudado com Osasco. Então você tem aí uma conurbação que acaba ficando tudo junto, o que dificulta muito mais. O crime se aproveita disso para poder querer percorrer isso aí e se livrar dessa situação. Então é importante também pensar, enquanto Grande São Paulo, num processo aí de união das forças policiais, né? E a gente procurou fazer isso lá. Em Barueri, a gente conseguiu fechar todas as entradas e saídas com câmeras de monitoramento que pudesse fazer leituras de placa para que a gente pudesse identificar qualquer padrão de comportamento criminoso, e foi muito importante isso lá em Barueri. São Paulo é possível fazer, há recursos para isso. O que precisa, primeiro, é o conhecimento de quem está gerindo, técnica, e utilizar isso a favor da população, né?
E a Câmara Municipal gerar um debate público sério sobre isso, né? Que a gente não vê. Eu, sinceramente, eu sou observador da parada. Eu não vejo isso acontecer. Sério. É isso que eu falo. As pessoas que estão no processo... Nós estamos a 10 dias da eleição. Sim. É importante que as pessoas pesquisem em quem elas vão votar. Não acredite que aquele que te deu o melhor santinho, o mais bonito, que apareceu mais bonito na televisão, que é o cara que vai resolver. Pesquise sobre ele. Dá um Google lá, pega o nome, vê se o cara tem capacidade. Primeiro, qual que é a função do vereador? Primeiro, fiscalizar o executivo. Aí fiscaliza a ação do prefeito e a ação dos secretários. É a função. Isso. Então, você tem que ter alguém para fiscalizar, você precisa conhecer. Então, o que eu vou cobrar dele? Eu sei o que é para ser cobrado, então isso é importante. E o segundo é criar leis. Ou será que essas pessoas, a pessoa que eu vou eleger para criar a lei que vai ajudar a minha vida, está preparada para isso? Então, é um apelo que eu faço para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que façam essa pesquisa, né? Não é o voto pelo voto. Pô, será? Eu tenho que ter. Porque assim, Jorge, infelizmente, notícia recente fala de um derrame de dinheiro muito grande do crime organizado nas eleições do Brasil afora. Sim. Isso agora, notícia de 15 dias. E isso, se verdadeiro, é um perigo. Porque um vereador para ser eleito em São Paulo, ele precisa de 35 mil votos, 40 mil votos, 50 mil votos, num universo de 9 milhões de votos. 9 milhões de votos, um cara com 50 mil se elege vereador, é o cara que vai legislar. E é isso. E dependendo da situação, com 10 mil, 15 mil votos, ele vai ser seu vereador. Então, é muito simples, se o crime quiser cooptar cidadão ou comunidade, eleger quem ele quiser. Então, a gente tem que estar atento a isso, tem que estar atento. E é um momento agora, são 10 dias as pessoas escolherem quem serão seus representantes na Câmara Municipal. Nos diversos programas que eu faço, eu tenho batido muito nisso, que a gente vive hoje a mais grave crise institucional da nossa história e a razão dela é política. Mas de quem que é a culpa do político ruim? Da gente. Eu falo sempre para o pessoal, hoje eu falei, olha no espelho ali quem é o culpado. É você, cara, é a gente que elege mal, né? E você não cobra devidamente o político que você escolhe, ou você não dá bola para a qualidade de quem está sendo escolhido, né? Não cria uma expectativa correta em relação a quem você está escolhendo. Aí vira essa zona, aí depois você só reclama, aí quem reclama já perdeu, já foi para o saco. Pesquisa da semana passada mostrava que 71% da população não tinha escolhido ainda, ou seja, de cada 10 pessoas, 7 não sabem quem vai votar. Não sabem. Essa é a realidade. E pior, não procuram saber. Essa que é a desgraça. Então, e tem mais. Se você perguntar para muita gente, não sabe quem votou para vereador na última eleição. Sim. Muita gente não sabe, porque assim, não quero saber disso. Isso não me interessa, mas, é o que vai balizar a sua vida nos próximos 4 anos. É o que vai dizer se a lei vai ser uma boa lei ou uma lei ruim. Se o projeto será um projeto bom ou será um projeto ruim. Isso vale para o legislativo como vale para o executivo. Então, você tem que estar atento a isso, pesquisar com profundidade, levar a sério, porque só assim a gente vai. Porque é muito triste essa realidade que a gente vive. O modelo político nosso é um modelo... muito ruim. É muito ruim. Se fala no modelo distrital, né? Distrital misto, em que você tem por região, isso facilita. Primeiro, ficaria mais barata a eleição. Segundo, você saberia quem você votou e ia cobrar dele, porque o cara é da região. Está pertinho para cobrar, né? Exatamente. Então, facilitaria muito mais. Quem decide isso é quem já está lá, e talvez não seja interessante para quem esteja discutindo isso mudar nesse momento, né? Então, a gente tem que lidar com... Mas é isso que eu chamo a atenção. Quem está de fora é que tem que fazer a cobrança para essa mudança. Quem está na estrutura está de Barnabé ali se dando bem. Agora, quem está fora tinha que estar cobrando isso. Hoje, a questão distrital é algo básico para o país. A gente falou ainda agora, um município do tamanho de São Paulo, isso aqui não é município, isso aqui é uma cidade-estado. Então, isso aqui já tinha que estar dividido em vários distritos para você ter operacionalidade de gestão. O gestor poder enxergar o que ele está gerenciando. Aqui o prefeito aqui, eu fico com a impressão que ele tem a ficção de que ele governa alguma coisa. Eu tenho essa impressão. Não é simples.
Você tem uma divisão administrativa na São Paulo das subprefeituras, são 32 subprefeituras, aí você tem o subprefeito lá. Mas até isso não é muito bem, existem as atribuições, mas quando você tem a gestão e não tem o orçamento na mão, você fica refém. Tá brincando, Vamos brincar de fazer, então isso acaba dificultando. Mas é o que a gente tem no momento. Então, a única recomendação que eu faço, que eu acho que vale sempre, é pesquisar, saber quem é, e fazer a melhor escolha que você puder fazer nesse momento. Fora isso, ficar refém do que vier, né? E avaliar se o cara que você está escolhendo para votar tem capacidade de fazer uma discussão sobre política pública. Isso que a gente está fazendo aqui. A maioria não tem a menor condição de ter uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, de vereador. Vereador cai numa conversa aqui dessa, ele morre. Ele não aguenta 5 minutos comigo. 5 talvez seja até um exagero. Eu tenho um exemplo bacana. Eu não vou falar o nome do santo, mas um dia eu, secretário, recebi um subprefeito. E o subprefeito, com um mapinha, colocou uma moto da guarda, uma viatura da guarda. Eu estou pensando a viatura da guarda passar nessa rua aqui, passar nessa rua aqui, mas, o prefeito, existe uma secretaria. Qual que é o subprefeito? Mas por que você está falando isso? Não, porque eu recebo pelo meu WhatsApp. Deixa eu mostrar para você. Isso aqui é técnico, isso aqui é científico. Eu tenho dados de crime, eu tenho os dados do boletim de ocorrência. Isso me gera um mapa de calor, de acordo com o que está lá, que as pessoas registram. A sua rua a sua subprefeitura que mais tem crime é essa aqui, não é essa. Nem ele sabia, nem imagina, né? Nem imaginava. Quando eu falei isso para ele falou assim, poxa, eu não sabia, então. E não sabia, acho que pode fazer. Então, assim, e não é uma vontade dele. Não é que ele achava, não, é desconhecimento puro e simples de organização, de planejamento, de tratar as informações, fazer gestão do conhecimento, né? Transformar dados em informação. Então, não saber, por mais boa vontade, mas isso a gente não pode ser refém disso, né? Então, tem que ter gente que efetivamente saiba qual é o seu papel, o que vai fazer, qual o seu limite de atuação, até onde eu posso ir, para poder ser efetivo e eficaz. Deixar um legado que é um legado bom, porque assim, o que a gente quer, enquanto cidadão de São Paulo, é que seu filho saia, você possa dormir tranquilo. Né? Pode ser uma utopia a gente imaginar, mas se a gente não for atrás disso, não vale a pena. Vamos embora daqui. Então, enquanto nós somos paulistanos, gostamos da nossa cidade, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer, entregar para São Paulo aquilo que nós gostaríamos de ter enquanto cidadão, né? Legal. A gente acabou tendo uma mega discussão sobre política pública, mas eu quero voltar agora para o nosso tema essencial, que é a tecnologia, que ela pode ajudar muito a gente nessa questão da segurança pública e da própria defesa civil. Como é que a gente pode evoluir em termos tecnológicos, Coronel José Roberto? Então, nós estamos vivendo no momento do IA, da inteligência artificial, né? A gente precisa entender até que ponto ela pode ser importante na nossa segurança pública. Enquanto nós estivemos lá na secretaria, nós já trabalhávamos com o conceito de predição. Isso. Teve um momento que a gente era reação, depois o momento foi de prevenção e o momento agora é de predição. Algumas cidades americanas, né, já trabalham com essa ideia de predição, que é saber o que aconteceu através de algoritmos, você entender qual o local mais propenso em que o crime ocorra e você antecipa esse processo. A predição, mal traduzindo, né, é uma adivinhação com base científica, né? O algoritmo faz, é isso aí. Essa é a ideia. Então, a gente já trabalha com essa perspectiva de predição. Então, isso é uma tendência que a gente vai ter para os próximos anos. Algumas cidades americanas fazem, New Jersey faz, algumas outras também faz, mas a gente só faz isso através dos mecanismos de tecnologia. Quais são esses? Da informação do cidadão, do boletim de ocorrência que vira dado dentro de um sistema que vai te trazer uma informação. Então, por isso que é importante que tudo que aconteça, a gente faça o registro, criar mecanismos em que a gente possa conversar direto com o cidadão, facilitar esse processo, né?
de comunicação, de fatos, que são importantes. Quando a gente criou o SP Mais Segura, o cidadão colocava para a gente onde era descarte de lixo, onde faltava iluminação, onde tinha focos de dengue. Ao mesmo tempo, ele falava, ó, existe um cara suspeito aqui, e podia mandar foto para a gente através disso. E dentro desse processo, a gente colocou os dados da segurança pública e tinha o Compstat paulistano, que eu tinha os dados e as manchas de calor com os dados que a gente tinha. Então, eu não trabalhava às cegas, eu trabalhava com os dados importantes. E essa combinado com gestão de zeladoria, porque, na verdade, no fim das contas, é isso que acaba acontecendo, né? Exatamente. Então, a gente conseguiu trabalhar nesse processo. Acho que o São Paulo precisa caminhar para isso. Hoje nós temos um 56 que não funcionam tão bem. Nós temos que mudar para um aplicativo que a população possa ter isso fácil na mão, que não seja através do telefone, que seja algo... A gente tem que trabalhar com isso. E tem tecnologia o suficiente para que a gente possa fazer, através disso, uma gestão importante. Através de um único aplicativo, a gente possa fazer. E fazer com que o guarda também, na sua atividade, possa gerar informações ou dar um aviso, uma advertência que vai para um fiscal que possa tornar aquilo em multa. Como são as AIPs, né? As autos de imposição de penalidade, né? Auto de infração de imposição de penalidade. Que é um documento administrativo que fala, existe um erro aqui, aí o fiscal vai e valida aquilo e dá a multa. Então, a gente tem que caminhar para isso. E São Paulo tem recurso, tem essa possibilidade. Nós pudemos, no nosso período de secretaria, fazer essas questões, porque houve o gestor, na época, ele tinha essa preocupação da tecnologia, de melhorar isso, e isso tem que ser assim. Quem tiver, no ano que vem, na cadeira de prefeito, tem que ter esse olhar, melhorar essa gestão com relação à tecnologia e trazer o melhor que tem. E pegar os exemplos que tem aí fora. Tem muitos lugares que têm exemplos exitosos que a gente pode transportar para cá. Esse que a gente criou do City Câmeras virou um negócio agora que as empresas estão explorando e estão nos ajudando na segurança pública a fazer gestão disso. E, ao meu juízo, eu acredito que o município precisa ter uma nuvem pública em que a gente possa hospedar essas imagens, que você teria um custo recorrente que era do cidadão no município, e as empresas pudessem fazer as instalações todas que pudessem, e a gente fazer gestão dessas imagens, trazendo efetivamente segurança para a cidade de São Paulo. E até porque a gente vai ter a gente está no meio de uma mega evolução tecnológica, as empresas estão botando satélite aí a dar com pau, vem uma concorrência gigante de empresa satelital, e também de empresa que bota os data center, que vão produzir essas nuvens para o gerenciamento de informação. Então, a gente vai entrar numa revolução tecnológica muito maior do que a gente viu hoje. E a gente talvez não esteja com o debate certo para se preparar para esse momento de alta evolução que está vindo aí. Você vê, isso que você está colocando é a ponta do debate que precisa acontecer. Você vê, nós tínhamos colocado, quando fizemos o City Câmeras, qual o nível de segurança que a gente tinha que ter. E isso chama tiers. Então, você tem tiers 3 ou tiers 4. E nós tínhamos no Brasil, não sei se já mudou isso, é só ter tiers 3. Porque tiers 4, você precisa ter 2 fontes de energia redundante. E em Brasil, São Paulo, acho que não tinha. Não sei se o Marcel pode falar a respeito disso. Mas era uma preocupação que a gente tinha com relação. Então, esse armazenamento desses dados que são importantes, e obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que ainda não foi validado na segurança pública, né? A gente usa a geral, mas ainda precisa ser editada uma Lei Geral de Proteção de Dados para a segurança pública, que é algo que está definido na Lei Geral, que será criado para a segurança pública algo específico. Então, que é algo que precisa avançar, e que acho que é a discussão também que precisa ser feita no Congresso a respeito disso. E aqui em São Paulo, a nossa própria Câmara Municipal, que é uma das melhores câmaras municipais do Brasil em termos de estrutura, ela podia oferecer um serviço muito melhor para a população do que ela oferece hoje. Poderia. Poderia e pode. Né? A gente tem que fazer poder, encher o saco dos caras para poder fazer. Legal. Marcel Bussolin Marques, programa rendendo, indo bem, vamos lá. Dá aí a sua palhinha, fale aí da sua contribuição, você que participou aí do City Câmeras e agora está na CoSecurity.
que é uma mega evolução disso também, e agora vem o Smart Sampa, que é outra mega evolução, e vai vir Muralha Paulista, vai juntar tudo. Vamos lá, como é que você está vendo esse momento aí disruptivo na área de segurança pública? Bom, boa noite, Serrão, Coronel José Roberto, todos que estão nos acompanhando. Um abraço aí no Coronel Peixoto, que está participando ativamente aí do nosso programa. Bom, Serrão, assim, eu participei de muitas reuniões lá, né, com o Coronel José Roberto e a equipe dele, e essa questão de policiamento, com os superintendentes, né, toda a questão do planejamento. Então, realmente, eles tinham ali as ferramentas, né, para trabalhar. Esse caso da SP Segura, mais segura que o Zé Roberto comentou, era muito importante, porque eu participo de várias reuniões do CONSEG, assim como as pessoas lá da empresa. E muitas vezes, olha, está tendo muito roubo, muito furto naquela rua. Aí o capitão da PM vai lá e faz uma consulta. Mas peraí, não tem registro nenhum. E a mais segura permitia isso, né? Porque tinha esses dados informais, que ele conseguia mandar foto e todas as informações, né, Zé? E era assim, era muito mais completo. É aquela questão da sensação de segurança, né? Então, ali você realmente tinha as informações e tinha como compilar. Era praticamente um BI, né, das informações da Secretaria de Segurança Pública, que eu estou trabalhando nisso atualmente, e a quantidade de informações que tem para você filtrar na mão, tem que fazer ali várias tabelas dinâmicas, joga do Excel, copia para lá, depois filtra por DP, filtra por rua, e era um negócio que era automático. Eu vi várias apresentações lá do secretário, ele colocava, olha, vou puxar aqui para vocês as informações de determinada rua, determinado período. E é um caso bem típico, né, Zé? Era da Faria Lima, que ele mostrava, vou mostrar para vocês aqui o período pré e durante o carnaval e pós-carnaval. Então, tinha aquele mapa de calor ali que, quando chegava o carnaval, que o furto de celular disparava, né? Então, assim, é uma coisa que ele fez ali logo no começo, e depois tinha toda essa ação preventiva. Então, eu vi várias reuniões ali, claro, não participei, que eram reuniões estratégicas, mas sempre estavam na Secretaria, Polícia Civil, Polícia Militar. O Zé Roberto tinha um excelente relacionamento, né? Assim como toda a equipe dele, e a gente via realmente a coisa funcionar. E, assim, estamos já integrando câmeras no Smart Sampa. Hoje já deram ok, lá nas câmeras subiram. Vamos fazer uma carga aí grande nos próximos dias. Já vai ocorrer essa publicação, né? E toda a experiência que eu aprendi ali com eles, eu levei para a empresa, né? Então, já são mais de 1.000 ofícios enviados aos distritos policiais, à Polícia Militar, que às vezes tem uma ocorrência ali que envolveu a Polícia Militar, com um disparo, prisão, né? E nós fornecemos a imagem ali para a inteligência, para o batalhão, para o Ministério Público, para o DEIC. Inclusive, infelizmente, o socorrido no último sábado, nós tínhamos as imagens também, e eu consegui passar para a Secretaria de Segurança Pública uma moto, uma placa, e um dos indivíduos, o Zé Roberto estava comentando um tempo atrás, foi preso lá em Diadema. Então, aquela questão, né, de todas essas cidades aí no entorno de São Paulo. Então, acho que foi uma experiência também para mim excelente, agradeço. Estou na área devido à oportunidade do Zé Roberto, né? Então, é muito bacana ter conhecido tudo aquilo e vendo isso agora na iniciativa privada e nos CONSEGs, junto com os PVS, né, Zé, que são equipamentos, são instrumentos muito importantes ali para a população, né? Até tive a oportunidade de fazer um programa, o Serrão, com o Major Caparrós, quando estava lá em Barueri. E ele falou da guarda, programa da guarda, né? Vigilância em guarda. Isso. Então, são experiências muito importantes. Não, uma coisa que você falou dos CONSEGs, eu acredito que falta, por parte do município, trazer os CONSEGs da cidade para um canal, para uma câmara de discussão e ajudar no processo. Sabe? Então, assim, os CONSEGs estão ligados com o Estado, mas dentro do município a gente podia ajudar os CONSEGs, chamar os CONSEGs, conversar com eles, fazer reuniões. Eu penso que... Duas coisas importantes, né? Chamar os CONSEGs e chamar a população para os CONSEGs.
Que a população também tem gente que não sabe o que consegue. O troço existe há 40 anos e as pessoas ignoram. Ou então acham, não vale a pena participar. Não, então a gente tem que integrar. Mas para isso você tem que ter política pública, tem que ter vontade política de fazer a coisa. Entender sistemicamente, né? E esse seria um papel para a Câmara Municipal. Não, eu entendo assim. Aliás, é uma proposta que eu tenho em mente para a gente ou fazer ou indicar para que alguém faça, né? Eu acho que precisa o município trazer os consegues, os presidentes para uma reunião, conversar, ver no que o município pode ajudar, como que o município pode ajudar. Vocês têm áreas para poder reunião, quer que a gente providencie as reuniões e participar ativamente. Penso até que todos os meses em que saem as estatísticas criminais, tinha que ter uma reunião com o prefeito, com o comandante de policiamento da capital, com o delegado da DECAP, para entender como que está o município, o que aconteceu, o que pode ser feito, o que o município pode ajudar as polícias para que a gente possa melhorar. Acho que só assim, só conversando, discutindo, que a gente vai chegar lá. Com certeza, tem que ser o debate civilizado, não adianta dar cadeirada, a cadeirada não resolve nada contra os bandidos, não, tem que agir certo, com ciência, com debate correto sobre o entendimento de como funciona a coisa pública, ou de como deveria funcionar, que eu acho que a máquina pública nossa, no Brasil inteiro, está funcionando errado, ela é cara, ineficiente, e a gente tem que mudar ela. Se a gente não mudar ela, o Brasil não vai melhorar, não. É isso aí. Ô, Serrão, inclusive nas reuniões dos consegues, você pode colocar ali no mínimo 60% a questão de zeladoria urbana. É questão municipal, basicamente. Né? Iluminação, poda de árvore, questão da CET, SP Trans, subprefeitura, né, que sempre participam, né? Tem vários coronéis que eu participo das reuniões, eles comparecem, levam as demandas, né? Mas é isso, o coronel comentou, o Zé Roberto, muita coisa de zeladoria, muito mais do que segurança. Não, isso é interessante, isso é importante. Então a gente tem que levar esse debate para o mundo real. Isso que é legal. Marcel Bussolini Marcos, tempo passou, tempo voou. Seu balanção sobre o nosso programa de hoje. Bom, Serrão, primeiro foi um prazer aí ter a companhia de um grande amigo aí da participação no nosso programa, né? Um amigo de mais de 42 anos aí. Os tenentes se juntaram hoje, né? Exatamente. Festa dos tenentes, E, assim, um grande especialista em segurança pública, professor, tem conhecimento do Estado, do município. Então, assim, uma pessoa honesta, de confiança aí, e um grande amigo. E, poxa, muito obrigado pela sua participação, Zé. Enriqueceu bastante o nosso programa aí e discussões muito úteis, né? É isso aí. Obrigado. Bom, Coronel, seu balanço final e, por favor, eu sei que você é candidato a vereador da cidade de São Paulo, pode sair fazer sua propaganda, não tem problema nenhum, nosso espaço aqui está aberto para isso. A gente aqui tem que trazer quem tenha debate relevante para operar. Então, por favor, venda seu peixe. Primeiro, agradecer aí, Jorge Serrão, o Marcel, o Solim. Nós éramos amigos desde que tínhamos cabelo, né? Escuro. Então, agradecer pela oportunidade. Eu sou realmente candidato a vereador. Eu tenho experiência como secretário no Estado e no município. Tenho muito desejo de levar essa experiência para a Câmara Municipal. Como eu falei, eu fui professor da FAP por muito tempo. Lá tinha um curso chamado Gerente de Cidades, que é um curso de pós-graduação que não tem mais hoje. Então, durante 8, 9 anos, eu fui professor de Política Municipal de Segurança. Então, eu tive que estudar o que o mundo afora faz em relação à segurança do ponto de vista do município. E tive a oportunidade de ser secretário de uma cidade como São Paulo, depois como Barueri. Então, eu me sinto muito preparado com relação ao entendimento do que o município pode fazer. Eu tenho muitas ideias a quem aplicar em termos de legislação para que a gente possa aplicar. E queria muito poder ter essa oportunidade, né? O número é 45190, por razões óbvias, é o 90. Mas me colocar à disposição. Mas um apelo que eu faço, Jorge Serrão, é que as pessoas pesquisem. Não aceite que, simplesmente para aceitar, não vá para a votação para pegar um papelzinho na hora para escrever. É muito sério isso.
Então, nós temos 10 dias até a eleição, ou menos de 10 dias. Então, dá tempo suficiente para pesquisar o seu candidato, olhe quem são seus candidatos, quem que pode te representar de maneira coerente, com conhecimento, com profundidade. Feita essa escolha, passe para os amigos, porque é uma luta desigual. Candidatos com suporte de partido, com suporte de ex-candidato, de ex-vereadores, com muito recurso, e outros com quase nenhum recurso, como é o meu caso. Então, assim, a única coisa que a gente pode contar é com as pessoas que te conheçam, que pesquisem sobre você, acredite na proposta e possa dar o seu voto e indicar para que outros possam votar. Só assim a gente chega lá. Não terá outro meio. Mas essa oportunidade de poder falar com vocês do que a gente fez, do que a gente pretende fazer, foi fundamental, foi importante. Eu agradeço e me coloco desde já à disposição de vocês, chegando lá na Câmara Municipal. E eu costumo dizer sempre, se eu não sei, eu sei quem sabe, e se eu não tenho, eu sei quem tem. Então, estou sempre à disposição de todos para o que precisarem. Parabéns, legal. O caminho é por aí mesmo. E a gente tem que insistir nisso aí. Você não pode eleger vereador vagabundo. Você não pode escolher qualquer idiota para te representar. Acompanhe inteiramente o voto do relator Zé Roberto. Pesquise com profundidade mínima aquele em quem você vai ter que votar. Você vai ter que votar. Então, não fica nessa desses 7 que não sabem, a cada 10, 7 não sabem nem ainda em quem vão votar. Não, escolhe o melhor, tem gente muito boa aí na disputa para o município de São Paulo, escolha corretamente e cobre desse cara do princípio ao fim, desde que você votou até depois se ele foi eleito ou não foi eleito. Cobre. A gente tem que ter uma postura proativa em relação ao político. A gente aqui larga o político de mão, depois fica criticando, xingando o político. Não resolve isso. Político, você tem que pressioná-lo. Político só entende pressão. Enquanto a gente não aprender que a gente tem que pressionar político, as coisas não vão mudar, vai ficar essa porcaria que está aí. Então, Zé Roberto, parabéns, sucesso. Obrigado. Valeu pela conversa. Aqui tem muita gente que tem até medo de ser entrevistado por mim, porque esse cara vai me arrebentar. Não, aqui não tem isso não, sou um cara legal, sou um cara bonzinho, manso, né? Mas a gente aqui pergunta e coloca o que tem que ser colocado, é isso. Isso aí. Obrigado mesmo. Legal, então, estamos nos aproximando, vem aí o CoSecurity 100, hein? Quem diria que a gente iria fazer 100 programas sobre segurança pública? Essa semana eu estive em Curitiba, estava lá trabalhando na Gazeta do Povo, eu contei para o pessoal, eu estou completando aí 100 programas sobre segurança pública que eu faço. Pessoal, como é que é? 100 programas, não é mole não é para qualquer um não. Então, é uma grande honra participar desse projeto CoSecurity Segurança Colaborativa. Vamos fazer 200, 300, vamos empurrando. A gente tem que levar a discussão séria para a sociedade. O grande pecado brasileiro é não debater, e quando debate, ainda debate a coisa errada. Então vamos debater a coisa certa. A gente volta a qualquer hora, provavelmente quarta-feira que vem, se não for na quarta-feira que vem, na outra, vem aí o CoSecurity 100, um programa que a gente promete fazer um grande evento para o debate da segurança colaborativa para melhorar a vida de cada um. Coronel, mais uma vez, obrigado pela sua participação. De novo, sucesso na eleição. Marcel, vamos lá, vamos continuar na nossa pegada, que não tem outra pegada, e vamos avançar, porque segurança colaborativa é o grande caminho. Então, qualquer hora estamos por aí. Não se esqueça. Deixe seu like, é fundamental. Divulgue o programa para os amigos e, se eventualmente você tiver inimigo, divulga para ele também, só para encher o saco. Qualquer hora, estamos voltando. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Valeu. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity.